Então, algumas coisas para fechar, agora não são tantos mais coisas tão básicas, conceitos tão fundamentais, mas ainda é relevante para quem está começando no Nickview. Então, a compilação e a gravação do projeto, né? Como é que funciona isso? No Nickview, você tendo o seu projeto, você clica aqui nas engrenagenzinhas, ou se por acaso isso aqui mudar, talvez seja de outra forma, né? Mas você compila o seu projeto e o Nickview vai gerar um arquivinho de saída para você transferir para o seu display. Aí o display vai pegar esse projeto compilado e vai operar como ele tem que operar. Só que aí tem dois jeitos de fazer isso. Você pode usar aqui, ó. Aqui você escolhe, né, para qual SD card que você vai copiar esses arquivos compilados. Mas você tem duas opções de como fazer, que tem a memória interna e a mídia externa. Qual que é a diferença? Se for o internal memory aqui, na memória interna, quando você colocar esse projeto para gravar no display, ele vai copiar o projeto inteiro para memória interna do display. Ou seja, você espeta lá o SD card ou o pendrive no futuro, se a gente tiver a opção no futuro de pendrive, mas no momento é só SD card. Você espeta o SD card no display, a hora que o display ligar, ele vai copiar o conteúdo do SD card, o projeto, né, para a memória do display e pronto. Aí você pode tirar o SD card e tá feito. O display vai rodar ali sozinho sem o SD card. O external media, né, a mídia externa, o que acontece? O SD card vai ficar ali para sempre. Então, o projeto vai ser executado a partir do SD card. Não vai existir nenhuma cópia de conteúdo para a memória interna do display. Então, para que a gente usa essas duas opções? Então, a mais comum em produção, né, se você está na linha de produção ali fazendo seu equipamento e gravando sua interface no display, é usar a memória interna, porque na linha de produção, né, você espeta ali um SD card só, grava, vai para o próximo, grava, vai para o próximo, e assim vai. Então, para produção é o método mais comum, assim, mais normal. Só que durante o desenvolvimento, você vai ter que fazer isso várias vezes, né? Transferir o projeto para o seu display para ver como é que tá, para fazer testes e tal. Durante o desenvolvimento é mais simples, é mais rápido fazer pela mídia externa, rodar pelo SD card, porque aí não tem o tempo da gravação, ele vai rodar ali e já vai executar na hora, em vez de ter que ficar esperando copiar o projeto. Então é mais rápido para isso. Também é interessante algumas situações específicas, por exemplo, ah, vamos supor que você está fazendo uma apresentação para a diretoria, alguma coisa assim, e você quer mostrar várias versões do projeto, ou demonstrar algumas coisas diferentes. Então você pode ir lá, né, com múltiplos cartões SD nesse modo da mídia externa e usar eles ali para rapidamente já trocar entre um tipo e outro tipo do seu projeto, sem ter que ficar esperando ele gravar, copiar e tal. Inclusive, isso é interessante porque ele não vai alterar o que já estava lá no seu projeto, então às vezes no seu display, né? Então às vezes você quer, tá, esse aqui é o que vai para produção, já tá tudo gravado, tá tudo certo, mas eu só queria fazer um testezinho. Então você pode colocar para rodar pelo SD card e a hora que você colocar ali, ele vai rodar, mas a hora que você tirar o SD card, ele vai voltar para o que estava rodando da flash do display, né, da memória interna. Então, né, essas situações é interessante saber que você tem essas duas opções aqui, tá, durante a compilação. E sobre imagens, como eu falei, você tem a questão da galeria aqui, né? A galeria com certeza é uma parte que vai sofrer alterações, tá? De atualizações para melhoria, para colocar organização por pastas, agrupamentos, esse tipo de coisa. Por enquanto aqui é só você coloca suas imagens aqui que você quer e pronto. Mas isso vai ser atualizado mais para frente, tá? Então, sobre as imagens, tem a questão dos formatos, né? Então, que formatos de imagem que o Unique Studio aceita? PNG, JPEG, ou JPG, né? E BMP, que é o bitmap. Então, desses três formatos, o que a gente recomenda que use é o PNG, porque ele é o mais eficiente, tem o melhor, vamos dizer, custo-benefício entre tamanho e qualidade da imagem, e também permite transparência.
tanto o JPEG quanto o BMP, eles não permitem transparência na imagem. E inclusive o PNG ele pode ter transparência não só total, né, que tem imagem ou não tem imagem, mas a parcial também, que é uma coisa gradual. Isso é muito dá para usar para muitos efeitos interessantes nos projetos do display, né, da interface gráfica. Então a gente recomenda o PNG por esses dois motivos. Outra questão, outra recomendação. Quando você importa a imagem para o seu projeto do NickView Studio, ela vai do jeito que ela era originalmente. Ela vai ser importada com a resolução que tinha o arquivo original. Então, se você, né, importar imagens gigantescas, de 4K, algumas resoluções que não fazem sentido porque isso nunca vai ser mostrado no display, você está aumentando o projeto, está aumentando o tamanho do seu projeto desnecessariamente. Aí ele começa a ficar muito grande para você transferir, armazenamento e tal. O projeto no computador mesmo. Quando o projeto é compilado, ele transforma tudo para o que o display está esperando, para os formatos que ele está esperando, para os tamanhos que ele está esperando. Então isso fica tudo certo. Mas o arquivo em si do seu projeto começa a ficar grande demais. Então, prefira, né, tente sempre usar a menor resolução para as imagens que é boa o suficiente para o seu projeto. Ou seja, né, nesse exemplo aqui, eu vou ter uma imagem que vai ser só desse tamanho, ou esse é o maior tamanho que ela vai ser exibida, coloca a imagem com essa resolução já apropriada. Aí você, né, mantém tudo já otimizado, o melhor que dá. Relacionado a essa questão também, tem aqui, ó, que a compilação do projeto cria sempre uma cópia redimensionada da imagem. Então, nesse exemplo de novo, eu tenho a mesma imagem aqui, né, aparecendo 3 vezes. Só que essas 3 vezes são com 2 tamanhos diferentes. Então, essa aqui está com um certo tamanho, essas duas ocorrências da imagem estão com outro tamanho, mas é o mesmo entre elas. Então, na hora que o projeto for compilado para passar para o display, ele vai gerar duas versões da imagem. Ele vai gerar essa versão da imagem, e ele vai gerar essa versão da imagem, esses dois tamanhos. Então, qual que é a implicação disso, né? Qual que é a nossa recomendação? Use a menor quantidade de variações possível. Se o seu projeto exige que você tenha essas duas dimensões para essa imagem, perfeito, pode usar sem nenhum problema. Agora, às vezes, né, a gente coloca essa imagem numa tela, coloca ela de novo em outra tela, coloca ela de novo em outra tela, e a gente não percebe que a gente colocou um pouquinho diferente as dimensões, né? Um pouquinho mais largo, um pouquinho mais alto, alguma coisa assim. Então elas não estão exatamente do mesmo tamanho. O que vai acontecer? Ele vai gerar múltiplas versões dessa imagem, aumentando o projeto, o tamanho do seu projeto, o tempo de carregamento, tudo desnecessariamente. Então, qual que é a recomendação? Resumindo, prefiro usar a menor quantidade de resoluções diferentes de uma mesma imagem possível. Usar aqui que eu falo é no projeto mesmo, né? Não é a questão da importação da imagem, que isso foi abordado no tópico anterior, ok? E, similar, né, à questão de fontes, a gente também tem aqui a galeria de fontes, e que você importa, né, no display. Como que você faz para importar? Você clica aqui e escolhe a imagem, a fonte que esteja instalada já no computador. Então, que formatos que são aceitos no momento? É TTF, que é o True Type Font. No momento é só esse tipo que é suportado, talvez no futuro a gente suporte mais tipos, por exemplo, a OTF. Só que assim, então, na primeira nota aqui, a fonte precisa estar no seu computador para ela poder ser importada no projeto. Depois que ela foi importada no projeto, ela está dentro do projeto e ela vai para qualquer lugar que você enviar o projeto. Então, se você for abrir esse projeto num computador que não tem essa fonte instalada, a compilação do projeto vai funcionar sem nenhum problema. A única coisa é que a prévia, né, o preview da fonte não vai aparecer. Se você quiser fazer alguma alteração ali, não vai estar legal a prévia. Para que isso resolva, né, para que você possa ver a fonte dentro do NickView Studio, aí você precisa de fato pegar a fonte e instalar ela no computador, senão ela não aparece. Mas a compilação funciona sem nenhum problema, tá? E na na importação dessas fontes, as fontes às vezes elas têm estilos diferentes, né? Por exemplo, tem o estilo regular, o estilo negrito, o estilo itálico e por aí vai.
a importação, né, a inclusão dessa fonte no projeto, ela precisa ser feita uma vez para cada estilo. Então, se eu for usar Arial regular, Arial itálico e Arial negrito, eu vou ter que importar ela 3 vezes para usar elas 3 vezes, tá? Porque os elementos aqui, né, o text view, esses elementos que exibem texto, ou fontes, números, eles não têm opção de estilo. O estilo está embutido na fonte, ok? Mais um ponto aqui é a questão do firmware. Firmware, lembrando, é o software, né, que roda dentro do display. Não é o projeto que você gerou, realmente o código de controle básico do display que está sempre rodando nele o tempo todo. Esse firmware, para você ter acesso, né, aos firmwares que a gente disponibiliza, você vem aqui em Settings, Firmware Manager, e aqui você vai ter todas as versões que a gente colocou disponíveis, públicas, para tanto você poder ver o que mudou nelas, aqui no Version Notes, né? Você clica e aparece aqui as notas dessa atualização, a data e tal, tanto quanto para você ir no modelo específico do seu display, inclusive a versão do hardware está aqui separado, tá? Se você tem um display de 7 polegadas na versão 2.3 ou na versão 3 do hardware, tem aqui todos eles separados. Aí você pode vir aqui, clicar nesse botãozinho para baixar o firmware e colocar no seu cartão para poder atualizar o display para a versão específica que você precisa, ou que a gente recomenda, né, que seja sempre a última versão disponível, no caso aqui, na data de hoje dessa gravação do vídeo, 37, versão 37 do firmware. Além disso, também tem aqui embaixo, meio escondidinho, as instruções de como atualizar o firmware. Isso também está na nossa documentação, mas já está embutido aqui no software para facilitar. E as instruções de como atualizar o firmware e o projeto, inclusive, via comunicação serial usando o protocolo Lumen, então é importante, né? Só dá para fazer isso usando o protocolo Lumen. Modbus não permite atualização remota, via serial, né? Essas instruções, elas também tá o link aqui para o GitHub, onde a gente mostra como fazer essa atualização via serial para você poder fazer atualizações em campo do seu display, tá? Tanto o projeto quanto o firmware. E por último aqui, umas coisinhas mais aleatórias, né? O UniQView Studio, ele faz backup automático do projeto. Hoje a configuração é a cada 10 minutos. E você consegue ir vindo aqui, né, no Help e Open Backup Folder, que ele vai abrir direto na pasta de backups desse projeto especificamente, né? Se você quiser abrir a pasta de que está todos os projetos, aí é naquela tela inicial do NickView antes dele entrar em algum projeto específico. Só que lá vai abrir de todos os projetos. E aqui isso é feito a cada 10 minutos, né? E os logs, registro de logs, né? Que é informações, erros, coisas para depuração, para fazer debug junto com a nossa equipe de suporte, você encontra aqui também. Você vem aqui no menu Help e Open Logs Folder. Esse botão também está disponível lá na tela inicial do NickView antes de entrar em algum projeto específico. Tá? Aqui, se você tiver com algum problema na execução do NickView, nossa equipe de suporte técnico provavelmente vai pedir para você vir aqui, copiar esse projeto e enviar para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Tá? Então, aqui no Settings, Options, tem mais umas opções avançadas. Aqui é só para saber mesmo, porque nada aqui em geral precisa ser mexido, mas a gente tem para habilitar e desabilitar as otimizações de compilação, diminuir a cor, a qualidade, né, a profundidade de cor das imagens, desligar a suavização de imagens. Então, tudo isso aqui já vem na configuração certa para ficar a melhor qualidade, a melhor otimização, tudo a melhor opção possível. Só que pode ser que em algum caso a gente precise fazer alguma depuração, alguma investigação e a gente peça para habilitar ou desabilitar alguma coisa aqui. E pode ser que algum projeto específico, sei lá, ficou gigantesco, que é muito difícil porque os projetos, se bem feitos no NickView, eles tendem a ficar com um tamanho em disco muito pequeno. Mas, né, vamos pegar um caso
bem fora da curva aí, pode ser que seja necessário diminuir a qualidade ou alguma coisa nesse sentido, tá? A questão da otimização aqui, inclusive, né? Ela só é para ficar desabilitada durante alguns testes que a gente pede, caso exista algum problema na execução do projeto. E também tem aqui as opções da aplicação, né? No caso aqui, a única que é relevante no momento é se você quiser alterar o número de casas decimais que aparece aqui quando é uma variável do tipo um ponto decimal, né? Por exemplo, aqui, ó, double. Se você quiser alterar a exibição disso aqui no UniQView em si, né? Isso não tem nada a ver com o display, tá? Não tem nada a ver com o projeto da interface gráfica. Tem só a ver com o que você vê aqui no UniQView Studio. Então dá para mudar isso também, ok? E é isso. Tudo isso que eu passei são os fundamentos, né? Os conceitos básicos e mais importantes que existem para você entender como o UniQView Studio funciona, para você entender qual que é a ideia do relacionamento entre as coisas entre eles e como que você estrutura o seu projeto, né? São os fundamentos para você poder estruturar o seu projeto de uma forma eficiente, boa, que seja fácil de fazer e fácil de mudar, principalmente depois, tá? Como eu falei no começo dessa série de vídeos, a ideia aqui não é passar por todas as features do software, mostrar cada coisinha, mostrar como que configura cada um dos Visual Components, todas as opções da interface. Não, não é essa a ideia. A ideia é os fundamentos que vão te habilitar a trabalhar bem e de forma eficiente, tá? Os específicos, talvez a gente tenha mais vídeos depois que mostrem os específicos. Com certeza na documentação escrita nossa a gente tem. Se não tiver, dá um oi pra gente, liga lá no suporte, manda uma mensagem no suporte que a gente vai melhorar a documentação para colocar alguma coisinha que faltou ou escrever de outra forma. E, principalmente, contate o nosso suporte técnico se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade ou qualquer ideia que você tenha, né, de melhoria para o software, alguma coisa assim, ou para o próprio display. E é isso, gente. Obrigado.